escuro. Fizemos algumas experiências e discutimos um pouco da história desse equipamento. Discutimos também sobre a importância das lentes. A criação da fotografia envolveu todos esses desenvolvimentos na física óptica, com lentes e câmeras escuras, mas também o desenvolvimento da mecânica, com disparadores, diafragmas, obturadores e, por fim, especialmente, o desenvolvimento na fotoquímica. A primeira pessoa a tentar juntar todos esses conhecimentos foi o francês Joseph Nicéphore Niepce, no século XIX. Mas para que ele pudesse conceber suas experiências, muitas descobertas precisaram ser feitas nos anos e séculos anteriores. Antes de tratarmos da invenção da fotografia, precisamos tratar da compreensão da luz. A ideia de que componentes químicos reagem à luz já era amplamente conhecida. Artistas, por exemplo, já compartilhavam manuais que alertavam contra o uso de certos pigmentos, que escureciam ou clareavam com o tempo no contato com a luz do sol. Com o desenvolvimento da química moderna, em grande parte iniciada com as experiências de alquimistas, aprofundamo-nos na compreensão dos elementos químicos e também da própria luz. Em 1727, Schulze, em seus experimentos com fósforo e prata, observava um sal de prata que escurece em contato com a luz do sol. Ainda no século XVIII, Beccaria conclui que é a luz e não o calor que produz esse efeito. Newton, utilizando um prisma, descobre que a luz branca solar resulta da síntese aditiva de todas as cores. Avançando na compreensão da luz, Herschel descobre então que, para além da luz vermelha, há um intervalo do espectro de luz solar que exerce um efeito mensurável sobre um termômetro. In Herschel's experiment, the relationship between color and temperature was being tested. And so his control was a thermometer over the part of the white sheet that was not illuminated by sunlight at all. There's that sound again. What is that? Okay, red light is warmer than blue light. Interesting discovery, but not exactly revolutionary. No, there's nothing wrong with your thermometer. You've just discovered a new kind of light. Descobre assim o infravermelho. É a primeira vez que nos damos conta que existe luz que não conseguimos enxergar. Logo, Ritter se sente desafiado a investigar se no outro lado do espectro de cores não haveria também algo que não enxergamos. Os termômetros não identificaram a existência de nada. Mas quando colocou o cloreto de prata na região para além do violeta, percebeu que o cloreto de prata sofria um enegrecimento mais intenso, justamente quando exposto a esse intervalo do espectro de luz solar de um prisma que nosso olho não percebe como luz visível, o ultravioleta. Descobre-se o ultravioleta, ao mesmo tempo, a sua eficácia ampla em provocar reações químicas. Dois parênteses rápidos aqui. No caso da fotografia, isso é fundamental para entendermos, por exemplo, por que utilizamos a luz ultravioleta para desencadear reações químicas nos processos fotográficos alternativos, como a cenotipia, o marrom Van Dyke, entre outros. Ora, porque assim aceleramos o processo. Também podemos entender o porquê que os laboratórios fotográficos eram iluminados com a luz vermelha, justamente por ser o espectro de luz que enxergamos que é mais distante do ultravioleta. Logo, é o mais seguro para manipular superfícies fotossensíveis quando não queremos que sejam afetadas. Mas antes de chegarmos na fotografia, vamos voltar para a história da compreensão do que seria a luz. No século XIX, Thomas Young defende que, ao invés da luz ser uma partícula, deveria ser uma onda.
Sendo assim, o infravermelho deveria ser uma luz com comprimento de onda maior e o ultravioleta com comprimento de onda menor. Aproxima-se assim da compreensão moderna que entende luz como radiação eletromagnética. Hoje sabemos, do ponto de vista da física, luz visível, assim como ondas de rádio, raio-x, raios gama, tudo é igualmente radiação eletromagnética, mas com comprimentos de onda diferentes. Se nossos olhos percebem apenas uma parte específica, minúscula, do espectro de radiação eletromagnética, isso é algo que devemos à história da evolução das espécies. Um raio de luz que rebate de um objeto traz informações sobre este objeto, como a informação sobre cor. E a luz viaja tão rápido que, no geral, sentimos que essa informação chega a nós sem atraso. Ter olhos, obviamente, é algo muito útil para termos informações sobre o mundo ao nosso redor. Mas é interessante entendermos que os primeiros olhos se desenvolveram em espécies marítimas e ocorre que o espectro de radiação eletromagnética que chamamos de luz visível é o único que se propaga bem na água. Mas qual a origem da luz? A luz é um fenômeno que ocorre no nível do átomo. A luz é produzida quando um elétron em estado de excitação decai para um estado de menor energia, liberando esse excesso de energia na forma de radiação eletromagnética. Da mesma forma, essa radiação eletromagnética, porventura, atingir um átomo pode produzir efeitos sobre esses seus elétrons, desencadeando reações químicas. Por exemplo, os elementos químicos orgânicos que nos formam são particularmente afetados por luz ultravioleta, assim como o raio-x. Ambos podem provocar câncer. No momento em que se compreendeu que a luz poderia provocar efeitos sobre elementos químicos, ainda mais em alguns especialmente fotossensíveis, como o nitrato de prata, logo alguns vislumbraram a possibilidade de registrar as imagens projetadas dentro de uma câmara escura. Voltemos a Niepce, de quem falamos no começo desse vídeo. Inicialmente, ele trabalhou com uma técnica chamada de heliografia. Niepce trabalhou em uma chapa de estanho com betume da Judéia, um tipo de asfalto que reage com a luz. Ele depositava o betume da Judéia dissolvido em óleo de lavanda. Depois que estava seco, ele colocava a placa em uma câmara escura. O processo de exposição à luz do sol era muito lento. Essa imagem precisou de 8 horas de exposição. Ela é considerada a primeira imagem fotográfica e foi feita em 1826. Muitos a conhecem assim, porém, esta versão resulta de uma imagem escaneada bastante editada da original. Como as condições de iluminação solar mudam muito ao longo do dia, Niepce tentou registrar gravuras com sua câmera em ambientes controlados. Tinha como objetivo mecanizar a produção de imagens, acelerando o serviço prestado à época pela litografia, técnica criada por Alois Sennefelder em 1796, que permitia até a impressão em 4 cores, a partir de desenhos feitos em uma pedra. A imprensa de Gutenberg, potencializada pela criação da rotogravura, ou seja, o uso de cilindros de impressão e cilindros de papel, já havia estabelecido a era da reprodutibilidade técnica da escrita. A litografia era a melhor técnica à época para a reprodutibilidade técnica de imagens. Mas como dependia de um extenso trabalho manual de artistas, Niepce sonhava com uma máquina capaz de registrar imagens criadas de uma vez só pela ação da luz sobre uma placa de metal e que dispensasse o trabalho manual do artista. Porém, Niepce não avançou muito mais no desenvolvimento da fotografia. Falido alguns anos antes de falecer, fez uma sociedade com Louis-Jacques Mandet Daguerre. Daguerre era um pintor que por muito trabalhou com panoramas e até desenvolveu o chamado diorama. Apesar de ter tido nos estudos de Niepce uma base com suas experiências, Daguerre ruma para soluções bastante diferentes. O acaso o auxiliou em 2 ocasiões.
certa vez derrubou uma colher de prata sobre uma placa de iodeto de prata, criando uma imagem da colher. Por isso decidiu abandonar o asfalto, o betume da Judéia, com a base de sua solução fotossensível. Em outra ocasião, tentou expor na sua câmara escura uma placa de metal sensibilizada com iodeto de prata. Como o clima fechou, reduzindo a quantidade de luz, decidiu abortar a exposição. Guardou a placa aparentemente em branco em um armário, tendo a certeza de que ela não havia sido exposta o suficiente para formar imagem. Alguns dias depois, abriu o armário e na placa havia uma imagem. Repetiu o procedimento várias vezes para tentar entender as propriedades aparentemente mágicas daquele armário, até que identificou lá a presença do mercúrio de um termômetro quebrado. Descobriu então que vapores de mercúrio traziam à tona uma imagem já formada na placa de metal, mesmo com poucos minutos de exposição. Entendeu assim que existia uma imagem latente e imagem aparente. Daguerre sempre buscou uma imagem aparente, deixava suas placas por 4 horas de exposição para que essa imagem se materializasse. O que a experiência com o mercúrio provou é que a ação da luz sob o iodeto de prata já provocava efeito em seus elétrons, embora nenhuma reação evidente tivesse se desencadeado. Então não havia imagem aparente, mas já existia uma imagem latente, à espera de um empurrão para se tornar aparente. Daguerre descobriu que o vapor de mercúrio era um revelador dessa imagem latente. Hoje podemos experimentar essa lógica quando fazemos fotografias com papel fotográfico em máquinas pinhole. Expomos o papel por segundos. Depois, vamos até o laboratório e quando abrimos a lata sobre a luz vermelha, retiramos o papel fotográfico e ele continua totalmente branco. A imagem não é aparente, mas está lá, latente. Quando banhamos esse papel com um revelador, voilá, a imagem surge. Com a velocidade que essa descoberta deu a seu processo, Daguerre finalmente conseguiu o sucesso comercial, especialmente com retratos. Uma característica que devo ressaltar aqui da daguerreotipia é ter como suporte uma superfície metálica, o que, por fim, lhe dá uma aparência espelhada. Costumava ser vendida dentro de estojos adornados, luxuosos, que também serviam para proteger a imagem da ação do tempo. Daguerre fez então uma apresentação de sua invenção para o governo francês, que comprou a patente do daguerreótipo. 19 de agosto de 1839 é o marco da invenção da fotografia, dia que o governo francês doa a patente da fotografia para a humanidade. Evidentemente, a história da fotografia não acaba aí com Daguerre. Pressões históricas não permitiriam jamais que o daguerreótipo representasse a realização de todas as expectativas com a imagem técnica. Como diz Ana Teresa Fabres, as raízes do consumo fotográfico já estão presentes naquele litográfico, que responde a uma série de demandas e exigências geradas pela Revolução Industrial. Para demonstrar essa pressão, Fabres cita o posicionamento de 2 autores do século XIX, Mayer e Pearson. Segundo as palavras destes, a civilização de nossa época está menos na perfeição dos produtos do que em sua vulgarização. A obra de arte hoje deve chegar a todos para revelar-lhes o sentido do belo. E Fabres comenta, a ideologia da vulgarização, da divulgação da imagem em larga escala é um dos esteios do pensamento liberal, então dominante, mas responde também a exigências econômicas, representando a passagem de um mercado restrito a um mercado de massa. Resumindo, a imagem fotográfica precisava tornar-se um produto de massa. As demandas da modernidade eram exatidão, rapidez de execução, baixo custo e reprodutibilidade. A daguerreotipia produzia certamente uma imagem de extrema nitidez. Contudo, demandava um processo complicado, caro
e que, principalmente, não permitia a reprodutibilidade, ou seja, tinha como resultado uma única imagem que não permitia a criação de cópias. Como dissemos, a era da reprodutibilidade técnica dos textos já estava a todo vapor. Era preciso que a fotografia adequasse-se à era da reprodutibilidade técnica das imagens. Nesse sentido, precisamos falar sobre as contribuições de Fox Talbot. Desde 1835, ele fazia experiências com nitrato de prata e cloreto de sódio, o talbótipo. Sua técnica foi também chamada de calótipo, kalos belo. Como emulsionava papéis com os dois sais, costumava-se chamar de papel salgado a imagem produzida por um talbótipo, calótipo. Talbot reivindicou para si a descoberta da fotografia. Porém, seu método foi considerado demasiadamente complicado. No talbótipo, as luzes na cena escurecem a prata, enquanto as sombras não afetam. Por isso, a imagem que surge na câmara escura do talbótipo é um negativo da cena original. Em princípio, isso pareceu um problema para Talbot, porém, logo percebeu que poderia usar esse negativo como um suporte, a partir do qual poderia criar não só uma imagem positiva, mas várias. O que parecia ser um problema tornou-se a chave para a sonhada reprodutibilidade técnica da imagem fotográfica. Como o daguerreótipo tinha como base um metal, amálgama de prata e cobre, isso conferia nobreza, era tratado quase como uma joia. No caso do talbótipo, o suporte era um papel, um suporte de menos valor. Contudo, logo a lógica talbotiana venceu. Com o negativo, a fotografia permite reprodutibilidade técnica. Como fruto da era industrial, cresce logo a busca por métodos economicamente mais viáveis, massivos, velozes e padronizados. Justamente por ser menos nobre, o papel trazia a vantagem de baratear o processo de produção de imagens. Mas havia um grande problema que o papel trazia, contudo. Como a imagem acabava se formando nas fibras do papel, o talbótipo resulta em imagens menos nítidas do que a do daguerreótipo. Técnicas como o colódio úmido tentaram resolver essa questão. Permitiram imagens mais nítidas, com reprodutibilidade, porém ainda eram extremamente complexas, exigindo que o fotógrafo revelasse imediatamente após a exposição. Nesta fotografia, vimos Roger Fendon deslocando seu laboratório em uma carroça. Ocorre que ele estava lá para registrar as cenas de uma batalha. Imagine o quanto a obrigatoriedade de revelar a imagem assim que as fotografava dificultava a vida destes fotógrafos. Centenas de técnicas fotográficas foram criadas no século XIX. Naquela época já se buscava também a fotografia a cores. Neste sentido, ressaltamos o marrom Van Dyke, a cianotipia, a goma bicromatada. Todas essas experiências ficaram para segundo plano com a invenção da Kodak número 1 por George Eastman, que teve como grande revolução a criação do filme em uma película gelatinosa com sais de prata. Trazia um filme em formato de rolo que permitia ao fotógrafo fotografar várias cenas sem precisar a todo momento abrir a câmera para recarregá-la. A Kodak número 1 também massifica a fotografia na medida em que as pessoas já não precisavam dominar os saberes químicos dos processos laboratoriais necessários para a revelação da fotografia. Como diz seu anúncio publicitário, basta apertar o botão que nós fazemos o resto. Nesse sentido, as pessoas podiam simplesmente entregar o filme em um laboratório fotográfico para que seus técnicos revelassem as imagens. Potencializada com a criação do filme colorido, a lógica criada por Eastman reinou suprema até a década de 90, quando começa a ascensão da fotografia digital, que substitui as reações fotoquímicas por sensores que traduzem informações luminosas em impulsos elétricos. Antes de terminar, eu queria fazer uma ressalva para falar de Hercules Florence. Trata-se de um pintor francês que viveu no século XIX e veio para o Brasil para participar de uma expedição científica.
Seu papel era pintar registros das sociedades indígenas, da fauna e flora local. Durante essa expedição, Flourens começou a vislumbrar a construção de uma máquina que fizesse aqueles registros de forma mais rápida. Ao término da expedição, passou a morar na região de Campinas, São Paulo, na época bastante rural ainda. Lá desenvolveu um processo de registro de imagens em uma câmara escura a partir do nitrato de prata e amoníaco. Os registros históricos demonstram que já fazia isso em 1832. Lembremos que Daguerre só oficializa sua invenção em 1839. Um outro ponto bastante interessante sobre Flourens é que ele já utilizava a palavra fotografia desde 1834. Como revelou para o mundo o historiador brasileiro Boris Kossoi, a fotografia também foi inventada no Brasil.